Dando continuidade às técnicas de resíduos ponderados, vamos ver uma outra técnica de ponderação de resíduos, que é a técnica de Galerkin. Em aulas anteriores nós vimos a introdução, vimos um pouco sobre bases e ortogonalidade, definição de resíduos, técnica de mínimos quadrados, vimos também a técnica dos momentos e nesta aula vamos ver a técnica de Galerkin. Então, só resumindo, o que nós estamos fazendo até aqui, nada mais é do que resolver uma equação diferencial através da aplicação de uma técnica de resíduos ponderados. Então aqui nós temos a equação a ser resolvida, que é a equação diferencial. Essa equação apresenta duas condições de contorno, ou seja, no ponto x igual a zero, φ vai ser igual a zero, e no ponto x igual a 1, φ vai ser igual a 1. Lembrando que φ, no caso aqui, é a temperatura adimensional e x é o comprimento adimensional. Essa equação fornece o perfil de temperatura ao longo de um cilindro. Aqui do lado nós temos a solução analítica ou solução exata desse problema. Observe aqui que meus parâmetros Qi1 e Qi2 dependem do número de Peclet e do número de Nusselt. Então o objetivo vai ser resolver essa equação diferencial e comparar a solução dessa equação com a minha solução analítica ou solução exata. E para resolver essa equação diferencial, eu vou usar a técnica de Galerkin. A técnica consiste em, assim como as demais técnicas de resíduos ponderados, utilizar uma função como aproximação, pode ser uma função polinomial ou uma função trigonométrica. A partir da minha aproximação, eu vou gerar um resíduo. Esse resíduo é obtido a partir do momento em que eu pego a minha aproximação e substituo na minha equação diferencial a ser resolvida. O conceito da técnica consiste em fazer com que o produto interno do meu resíduo com a função utilizada na aproximação seja igual a zero, como a gente tem discutido através da aplicação das técnicas dos momentos e da técnica de mínimos quadrados. Então, a técnica de Galerkin foi desenvolvida por este célebre matemático, cuja ideia segue a seguinte linha de argumentação. A solução real será aproximada através da soma ponderada de um certo número de elementos de uma base infinita do espaço de funções. Portanto, a solução aproximada está inserida em uma pequena parte do espaço original, formada por todas aquelas funções que podem ser obtidas pela combinação linear dos elementos da base tomados para construir a aproximação. Em outras palavras, o resíduo deve ser ortogonal aos elementos do superespaço. De forma análoga, isto significa dizer que o produto interno do resíduo com os vetores tomados como base da aproximação deve ser zerados. Ou seja, estamos seguindo o mesmo raciocínio da aplicação das técnicas de mínimos quadrados e das técnicas dos momentos que vimos em aulas anteriores, que consiste basicamente em zerar o produto interno do resíduo com um elemento da base, E se eu consigo zerar o produto interno, significa dizer que o resíduo ele é ortogonal aos elementos do superespaço ou da base que eu utilizei como uma aproximação. Portanto, seja a base do espaço de funções B igual a Z1, Z2, Z3, Zn, utilizada para construir a aproximação de grau n na forma Z igual a 1 vezes Z1 mais A2 vezes Z2 mais A3 vezes Z3 e assim sucessivamente até AN vezes Zn. Observe que aqui Z1, Z2, Z3 e Zn são os elementos da minha base. A1, A2, A3 são os parâmetros que nós devemos encontrar para que minha aproximação consiga reproduzir o comportamento descrito pela função diferencial. Bem, o método de ponderação de Galerkin propõe o seguinte: o produto interno do resíduo com os vetores tomados como base da aproximação devem ser zerados. Em outras palavras, isso significa que a integral de 0 a 1 de Wx vezes resíduo de x vezes os elementos de minha base devem ser igual a zero, aonde i ele varia de 1 a n. N é o número de parâmetros livres da aproximação
ele é da ordem do número de parâmetros da aproximação menos o número de condições de contorno a serem satisfeitas. Observe aqui que isso nos remete ao conceito de ortogonalidade de funções, né? Ou seja, duas funções são ortogonais quando a integral definida dessas funções, né? No caso aqui, a integral de 0 a 1 de wx vezes f de x vezes g de x, que é a minha outra função, dx, devem ser igual a zero. Wx aqui no caso é o peso, e para o problema que nós estamos resolvendo, estamos considerando aqui Wx como sendo igual a 1. O método de Galerkin é muito mais genérico do que o método dos momentos, e pode ser aplicado a qualquer tipo de aproximação proposta. Por exemplo, tomemos a base trigonométrica e os elementos 1, seno de px, cosseno de px, para gerarmos a aproximação desejada no problema até aqui estudado. Ou seja, nós vamos utilizar essa aproximação aqui trigonométrica, composta por 3 elementos, para resolver o nosso problema, né? Então aqui nós temos a nossa equação a ser resolvida, a nossa equação diferencial. Lembrando que aqui eu tenho o número de Peclet, o número de Nusselt. Φ é a temperatura dimensional e x é o comprimento adimensional. Φ é nossa variável independente e x nossa variável independente, né? Então eu tenho aqui a minha aproximação, que é uma aproximação com base trigonométrica, composta por 3 elementos. Eu vou substituir a minha aproximação na minha equação a ser resolvida, né? Para isso eu tenho que determinar a derivada primeira de φ com relação a x e a derivada segunda de φ com relação a x. Então substituo aqui as derivadas, né? Primeira e a derivada segunda, e obtenho assim a expressão do resíduo. Observe que o resíduo ele é em função do número de Peclet, da minha variável independente x e dos parâmetros da minha aproximação, ou seja, do parâmetro b, do parâmetro c e do parâmetro a. Lembrando, né, que como nós temos aqui 3 elementos, né, nós temos 3 parâmetros para a aproximação considerada, que são os parâmetros a, b e c. Aqui nós temos a nossa equação a ser resolvida e as duas condições de contorno, conforme comentado anteriormente. A ordem da nossa aproximação vai ser igual a 3, que são os 3 parâmetros, né, o número de parâmetros que nós temos, menos 2, que são as duas condições de contorno. Então, nesse caso, nós temos que n vai ser igual a 1. Nós temos, nesse caso aqui, o número de parâmetros livres da aproximação. Como a aproximação proposta deve também satisfazer as condições de contorno, quando eu substituo aqui as condições de contorno na minha aproximação, né, como no ponto x igual a 0, φ deve ser igual a 0, quando eu substituo 0 aqui, né, eu obtenho aqui essa expressão, né, porque aqui eu tenho π vezes x, sendo x igual a 0 aqui, né, dentro desses argumentos, eu tenho que o seno de 0 vai ser igual a 0 e o cosseno de 0 vai ser igual a 1. Então eu obtenho aqui essa expressão, a mais c igual a 0. No ponto x igual a 1, que é o meu limite de integração superior, eu tenho que φ no ponto x igual a 1 é igual a 1. Então, substituindo aqui essa condição de contorno na minha expressão, eu obtenho que a menos c vai ser igual a 1. Observe aqui que eu obtenho um sistema de equações formado por duas equações lineares, né, com duas variáveis, que são as variáveis a e c. Resolvendo aqui esse sistema, né, eu encontro que a é igual a 0,5 e c igual a menos 0,5. Então, como n é igual a 1, tomaremos o primeiro elemento da base. Então, minha base trigonométrica foi essa daqui, né, onde nós temos 3 elementos, que é o elemento 1, o elemento formado pelo seno de px, p no caso aqui na aproximação foi igual a π, né, e o outro elemento é o cosseno de px. Então, como encontramos n igual a 1, vamos tomar o primeiro elemento da base. Nesse caso aqui, vamos considerar esse elemento aqui, ó, o elemento 1. Lembre que duas funções são ditas ortogonais, né, se o produto interno entre elas for igual a 0. Então, nesse caso aqui, considerando essa integral, como eu disse anteriormente, o peso que estamos considerando é igual a 1,
né? Eu coloco, substituo 1 aqui. f de x aqui é minha expressão do resíduo, que é toda essa expressão que eu mostrei aqui, né? Sendo que, como eu já tenho aqui os valores de A, o valor de C, eu já substituo aqui na expressão do resíduo. E g de x, que representa o primeiro elemento da minha base considerada, é igual a 1, uma vez que a ordem da minha aproximação é igual a 1. Então, eu obtenho aqui essa expressão, que é justamente essa expressão aqui. A integral vai ser função do meu resíduo apenas, né? Então, eu tenho que resolver essa integral como função apenas do meu resíduo. Os valores de C e de A foram determinados, né? Aqui é igual a 0,5, no caso de A, e C igual a menos 0,5. Então, substituo aqui, resolvo essa expressão e obtenho outro parâmetro que estava faltando, que é o parâmetro B. Observe que B ele depende do número de Peclet e do número de Nusselt. Uma vez que eu já tenho os 3 parâmetros, né? No caso A, que é uma constante, né? Que é igual a 0,5, C é a outra constante, que é igual a menos 0,5, e B, que é um parâmetro que vai depender dos números de Peclet e do número de Nusselt, que são os números adimensionais. Então, uma vez que eu já tenho determinados os meus 3 parâmetros, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses parâmetros, né, substituir aqui na expressão da aproximação e encontrar o valor de φ em cada ponto de x. Fazendo isso, eu vou depois comparar os resultados obtidos pela minha aproximação com a solução exata que eu mostrei anteriormente, né? Com essa solução aqui, obtida por essa expressão. Bem, voltando aqui, como já temos aqui os 3 parâmetros, né, vamos ver agora os resultados obtidos para essa aproximação. Então, nas figuras abaixo, mostra a qualidade das aproximações nos 2 casos até aqui estudados, né? Para Nusselt igual a 1 e Peclet igual a 1, né, nós obtemos esse resultado aqui. Observe que a resposta da minha aproximação ela apresentou um comportamento oscilatório. A minha aproximação aqui não está tão satisfatória, né, para essa condição aqui, como as aproximações obtidas pelos métodos dos momentos e o método de mínimos quadrados. Quando eu considero Nusselt igual a 0 e Peclet igual a 10, observe que a aproximação piora. E esse comportamento aqui foi observado também, né, para os demais métodos, ou seja, para o método de mínimos quadrados e para o método dos momentos. Então, a figura 1 mostra que, neste caso, a qualidade da aproximação obtida com a base trigonométrica, com a mesma quantidade de parâmetros livres n igual a 1, ou seja, a mesma quantidade de parâmetros livres que nós utilizamos na técnica de mínimos quadrados e na técnica de momentos, né, é significativamente pior que a da solução obtida com a base polinomial usual que estamos utilizando, né? Que se vocês assistirem às aulas anteriores, observe que no caso da técnica de momentos e na técnica de mínimos quadrados, foi utilizada uma base polinomial. Comparando aqui, né, os 3 casos, então observe que a técnica dos mínimos quadrados, né, para a condição de Nusselt igual a 1 e Peclet igual a 1, o resultado foi mais satisfatório quando comparado com a técnica de Galerkin. O mesmo pode ser dito quando eu utilizei a técnica dos momentos, ou seja, observe que a técnica dos momentos, né, ela conseguiu reproduzir a minha solução analítica, ou seja, as 2 técnicas vistas em aulas anteriores, a técnica de mínimos quadrados e a dos momentos, para essa condição, elas conseguem reproduzir a minha solução analítica. Entretanto, para esse tipo de problema, a técnica de Galerkin ela já não foi tão satisfatória. Isto já podia ser esperado, pois a solução real não apresenta modos oscilatórios. No entanto, à medida que for aumentando o grau da aproximação, melhores serão os dados obtidos. No caso aqui, se eu considerar n igual a 2, n igual a 3, né, aumentando o grau, possa que eu encontre resultados mais satisfatórios. Já a figura 2, ela mostra que a qualidade de aproximação piora ainda mais, quando os gradientes de temperatura experimentam variações mais pronunciadas. Então aqui, quando eu considero Nusselt igual a 0 e Peclet igual a 10, da mesma forma como ocorreu para as técnicas dos mínimos quadrados e a técnica dos momentos, né,
a técnica de Galerkin ela não conseguiu reproduzir o comportamento predito pela solução analítica. Ou seja, mais uma vez, para essa condição, nós não conseguimos reproduzir o comportamento predito pela solução analítica, mostrando que, assim como as técnicas de mínimos quadrados e a técnica dos momentos, a técnica de Galerkin não foi eficiente na resolução do problema para essa condição aqui. Eu gravei um outro vídeo, mostrando a implementação da técnica de Galerkin no Excel, e ele vai estar disponível de forma que mostra passo a passo a implementação da técnica no Excel. Bem, em outro vídeo nós vamos ver a técnica de colocação e verificar se a técnica de colocação consegue resolver esse problema, de distribuição de temperatura ao longo de um cilindro para as duas condições, ou seja, para Nusselt igual a 1 e Peclet igual a 1 e para Nusselt igual a 0 e Peclet igual a 10.